partir de agora, o assunto que nós vamos tratar é de relativa importância aos candidatos. A propaganda eleitoral, em primeiro lugar, somente poderá ser feita, ou melhor, será permitida a partir do dia 6 de julho de 2012, no caso das eleições municipais. Toda a propaganda realizada antes desse período, salvo a propaganda intrapartidária para as disputas de convenções, ela é considerada como propaganda extemporânea, ou seja, ela é feita fora do período eleitoral. Muito cuidado com a propaganda extemporânea, pois a multa gerada pela propaganda extemporânea, ela é muito maior do que a gerada pela propaganda dita irregular. Portanto, cuidado, propaganda eleitoral somente a partir do dia 6 de julho de 2012, para estas eleições municipais. A propaganda também, seja qual a sua forma, sempre mencionará a legenda partidária. Também, a outra obrigatoriedade é que seja feita em língua nacional. Mas todo mundo pergunta, mas como? É que existem muitos estados e muitos municípios com colonização. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a colonização italiana, a colonização alemã. Nós temos também outros estados de convivência indígena e que muitas vezes, para angariar votos dessas comunidades, se tenta buscar propagandas em dialetos que não a língua pátria. Nesse caso, é proibida. Ela é considerada uma propaganda irregular, somente na língua portuguesa. Também é proibido nessas propagandas a criação de estados emocionais ou mentais, como as ditas propagandas subliminares e também as propagandas que incitem de alguma forma a criação de uma emoção por parte dos eleitores, como por exemplo um candidato aparecer portando uma arma de fogo, criando uma sensação de guerra ou de que está fazendo isso. Esta propaganda é uma propaganda irregular, ela não poderá ser feita e a Justiça Eleitoral poderá determinar a sua exclusão ou a sua retirada de circulação. Na propaganda eleitoral das eleições majoritárias, deverá sempre constar a legenda de todos os partidos políticos, de uma coligação ou do partido do candidato a prefeito. Por exemplo, o candidato João da Silva, ele concorre numa coligação com o partido A, B e C. Neste caso, ele denominou a coligação Coligação Unidos pelo Povo. A propaganda eleitoral do seu João da Silva vai ser a seguinte: João da Silva prefeito, coligação Unidos pelo Povo, partido A, B e C. É obrigatório que conste na eleição majoritária a legenda de todos os partidos participantes desta coligação. Já na propaganda, as eleições proporcionais, a obrigatoriedade é que sob o nome da coligação, ou seja, embaixo do nome da coligação, apareça somente o partido no qual o candidato concorre. Por exemplo, se o João da Silva é candidato a vereador numa coligação Unidos pelo Povo, nos mesmos partidos A, B e C, ele, candidato a vereadores, apareceria João da Silva, vereador, coligação Unidos pelo Povo, partido A, e não todos os partidos. Essa é a diferenciação. No seu material didático, você tem todas as informações sobre a obrigatoriedade das legendas nas propagandas eleitorais. Outra peculiaridade da propaganda eleitoral nas eleições majoritárias de 2012 é a obrigatoriedade do nome do vice-prefeito, não inferior em 10% ao nome do prefeito. O que acontece? Qual é o problema com o vice-prefeito? O vice-prefeito, ele não é votado, simplesmente ele faz parte de uma chapa, mas ele não recebe diretamente os votos. Para isso, para evitar que a população desconheça quem é o vice-prefeito, que poderá assumir o cargo de prefeito no caso de impedimento, para isso a Justiça Eleitoral determinou: o nome do vice-prefeito deve aparecer praticamente do mesmo tamanho do nome do candidato a prefeito, para fins de comunicação à população de quem é o seu vice-prefeito.
Essa é uma novidade das eleições de 2012. É importante salientar que nessas eleições está proibida a confecção, a distribuição por comitê, partido ou candidato de brindes. Sejam eles camisetas, bonés, lixas de unha e todos aqueles brindes que as eleições efetivamente tinham o hábito, principalmente os candidatos. Neste caso, a distribuição de brindes tem que se levar em consideração o seguinte: se este brinde, ele deve trazer algum benefício ao eleitor. Ele, por exemplo, um santinho não traz benefício, ele tem uma plataforma de governo. Agora, um ímã de geladeira, ele pode ser um bem? Pode, mesmo que o seu valor seja ínfimo. Então, portanto, muito cuidado, os brindes estão proibidos nas eleições de 2012. Outra forma que muitos candidatos tentaram em algumas eleições para burlar essa lei, de não fazer camisetas com as suas candidaturas, mas sim de que uma parcela da população usasse naquele dia específico a camiseta de uma cor vermelha, de uma cor verde. Pois o Tribunal Superior Eleitoral e alguns tribunais regionais eleitorais entenderam que esta uniformização ela é uma forma de propaganda ilícita. Portanto, muito cuidado. Já para aqueles que vão trabalhar na campanha, é permitido a confecção de jalecos que digam equipe fulano de tal. Agora, muito cuidado, a equipe é para aqueles efetivamente que estão trabalhando na campanha. A propaganda nos bens públicos. Por favor, acompanhe no seu material didático. Nos bens cujo uso dependa da cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive os postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados. Pois bem, na verdade, até algumas eleições passadas, nós tínhamos a possibilidade de galhardetes, de faixas, de uma série de propagandas nos bens públicos. Também a propaganda móvel em alguns viadutos e pontes. Esta possibilidade está vedada nestas eleições, uma vez que chegou-se à conclusão de que esses bens públicos acabavam sendo deteriorados pela propaganda eleitoral. Portanto, bem público, proibida a veiculação de propaganda. Também há que se ter cuidado com bens que são públicos, mas que muitas vezes encontram-se abandonados. Por quê? Porque efetivamente, se for configurado que aquele bem, mesmo não estando em condições normais, mas que seja um bem público, a propaganda será considerada irregular pela Justiça Eleitoral. Nos bens de uso comum é proibida a colocação de propaganda. O que são os bens de uso comum? Para fins eleitorais, os bens de uso comum são aqueles que também estão no Código Civil. Ou seja, os bens em que a população como um todo tem o acesso livre, como cinemas, centros comerciais, lojas, igrejas, templos, ginásios, estádios. Pois bem, ainda que estes bens sejam de propriedade privada, eles são considerados bens de uso comum. Um exemplo, um candidato tinha um amigo que era dono de uma loja de ferramentas. Esse amigo deixou em cima do seu balcão propaganda desse candidato, pois a Justiça Eleitoral recebeu uma denúncia, foi lá e multou esse candidato porque aquela loja era um bem de uso comum. Então, muito cuidado, mesmo que sejam amigos, a propaganda em bens de uso comum ela é proibida pela legislação. Não corram esse risco. Ainda continuando nos bens públicos, necessário que a gente informe e que os candidatos prestem atenção que nas árvores, nos muros, que cercam os jardins públicos, é proibido qualquer espécie de propaganda, ainda que não lhes cause dano. Por exemplo, nós temos vários candidatos que
na tentativa de aproveitar o espaço, acabam colando cartazes em tapumes, muitas vezes sem saber de quem é o proprietário daquele prédio. Pois bem, se esse prédio for efetivamente uma reforma de um prédio público, efetivamente essa propaganda ela será considerada irregular e o candidato terá 24 horas para regularizar a situação, retirar a propaganda e devolver o bem como estava antes. Ou seja, não vale a pena o risco. É necessário que se tenha consciência de onde está se colocando esta propaganda. A propaganda móvel para fins eleitorais agora está definida. Antes, muitas pessoas colocavam cabos eleitorais caminhando para configurar uma propaganda móvel. Não é mais isso. A propaganda móvel é aquela que é colocada às 6 horas da manhã e retirada às 10 horas da noite. Exatamente. Então, nas ruas, nos canteiros, onde não atrapalhe o trânsito, efetivamente poderá ser colocado cavaletes, bonecos com propaganda móvel. O que é propaganda móvel? A que é colocada às 6 da manhã e às 10 da noite. Retirada às 10 da noite. O que acontece? O candidato que não retirar esta propaganda às 10 horas da noite, algumas zonas eleitorais estão buscando esta propaganda e multando esses candidatos que estão colocando propaganda e não retirando. Ou seja, tornam-se propagandas fixas. Muito cuidado. Tenha consciência de que a propaganda móvel que trata este artigo, que ela pode ser colocada como cavaletes e bonecos. Em bens particulares, a propaganda independe de licença municipal. Ocorre que já é sabido dos candidatos que a propaganda não poderá ultrapassar os 4 metros quadrados. Pois bem, na última eleição para municipal, em 2008, nós tínhamos uma exceção, que eram os muros. Os muros não tinham esta limitação de 4 metros quadrados. Pois bem, nessas eleições de 2012, obrigatoriamente a pintura de muros, ela deve obedecer a metragem de 4 metros quadrados no máximo. Também muito cuidado, porque a soma de várias propagandas, uma ao lado da outra, também pode ser considerada pela Justiça Eleitoral em um conjunto em que essa propaganda seja maior do que 4 metros quadrados, determinando então a sua retirada de circulação. Também é necessário que se fale sobre os muros, que nestas eleições o dono, o proprietário deste muro que vai ser pintado pelo candidato, deve conceder uma declaração de que este muro está sendo concedido de forma gratuita ao candidato. No seu material didático você encontrará um modelo de cessão de uso para pintura de muro. Muito cuidado com a questão dos muros. Os muros, para serem pintados, precisam de autorização do proprietário, conforme o modelo que o senhor tem no seu material didático. Quanto à formalidade, a propaganda eleitoral deve conter, acompanhem comigo, o número de inscrição no CNPJ ou no CPF do responsável pela confecção, bem como a de quem a contratou e a respectiva tiragem. O que é isso? Antes nós tínhamos no início que era necessário o CNPJ do candidato. Pois bem, logo após veio a obrigatoriedade do CNPJ da gráfica, que estava imprimindo este material. Agora nós temos outra situação. Nós temos que, além do CNPJ do candidato, do CNPJ da gráfica, a tiragem de material. E muito cuidado. Por que esta obrigatoriedade? Porque o Ministério Público Eleitoral tem fiscalizado as gráficas, onde gráficas que recebiam 10 toneladas de papel somente entregavam em santinhos 1 tonelada. Então, muito cuidado. A tiragem deve ser a que efetivamente foi contratada com a gráfica. A propaganda eleitoral em outdoors. Já há 3 eleições, esta propaganda foi banida do processo eleitoral. Para fins eleitorais, o outdoor é todo o engenho publicitário superior, com metragem superior a 4 metros quadrados. Pois bem, o senhor tem uma placa, mesmo que em bem particular, que seja de 5 por 5, ela já ultrapassou, ela é considerada uma propaganda como outdoor.
Outra situação também é verdadeira. Mesmo que seja com metragem inferior a 4 metros quadrados, mas seja uma placa utilizada como publicidade comercial, ela também é outdoor. Pode ser uma placa de 20 centímetros. Se ela é usada para a venda de publicidade, ela é considerada outdoor e para fins eleitorais ela também deverá ser retirada mediante a provocação da Justiça Eleitoral. A maior novidade nessas eleições é a propaganda pela internet. A internet, que já vinha sendo difundida em outras eleições, passou a ter maior força a partir das eleições gerais de 2010. Antigamente, o candidato só tinha a possibilidade de utilizar esta ferramenta através de um site designado pelo próprio Tribunal Eleitoral, onde era o nome do candidato, o número, mais a terminação can.br. Essa realidade mudou com a liberação quase que total da internet. Eu disse quase que total, porque nós ainda temos algumas limitações. A propaganda via internet, ela tem também as mesmas situações e condições da propaganda eleitoral comum. Ela só poderá ser feita a partir do dia 6 de julho de 2012. No site próprio do candidato, bem como em redes sociais, em blogs, desde que efetivamente comunicada à Justiça Eleitoral do local em que esses sites estão publicados. Muito cuidado, porque efetivamente estes serviços de internet devem ser estabelecidos no país para que a Justiça Eleitoral possa ter algum controle em relação a direito de resposta e a imputação de propaganda eleitoral irregular. Ainda na propaganda pela internet, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e páginas oficiais hospedados por órgãos e entidades de administração pública, direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos dar um exemplo. Um site da empresa X. Ela tem a sua página na internet e resolve publicar a propaganda, o santinho de determinado candidato. É proibido. Página de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos é proibida a veiculação de propaganda, bem como a questão dos sites mantidos e hospedados pelos órgãos públicos. Aí, muito cuidado com os sites das prefeituras, com os sites das câmaras de vereadores, para que não haja um problema, além da propaganda irregular, do abuso do poder econômico ou político, que nós veremos mais a seguir. Também nessas eleições, houve a liberação das mensagens eletrônicas, dos e-mails, bem como das mensagens de SMS via celular. Essas mensagens também têm regras. O candidato poderá dispor de todo o seu cadastro, vedada a compra de cadastros para distribuição de material. Da mesma forma, poderá utilizar o seu telefone para que todo o seu cadastro telefônico receba as mensagens de SMS. Qual o cuidado que deve haver com essas mensagens? Deverá haver um sistema que permita ao eleitor que não deseje mais receber estas informações, que ele seja excluído desta lista num prazo máximo de 48 horas. Cuidado, senhor candidato, porque a pessoa não excluída, para cada mensagem, poderá render uma multa de R$100 por mensagem indesejada enviada. Imagine o senhor que tem um cadastro de 10 mil, sendo que 1.000 pessoas pedem para ser excluídas e não são. Nós temos aí uma multa eleitoral bastante elevada que pode atrapalhar a sua campanha. Então, mensagens de e-mail e mensagens SMS, cuidado, deve haver sempre a possibilidade de ser excluído da lista de recebimento destas. Ainda na internet, nós temos que estas mensagens poderão ser enviadas até a véspera da eleição. A partir desse prazo, qualquer propaganda, ela será considerada irregular. Então, portanto, muito cuidado. Houve uma liberação na internet, houve a possibilidade da utilização. E aquele candidato que efetivamente tiver condições e conseguir utilizar esta ferramenta, terá grandes chances de expandir a sua rede de contatos e também o número de votos. Contanto, muito cuidado com o seu conteúdo,
que não pode ser ofensivo, pois segue todas as regras da propaganda eleitoral comum. No seu material didático você encontrará mais informações a respeito da propaganda eleitoral via internet. Propaganda eleitoral na imprensa. Algumas alterações também são visíveis na legislação que trata da propaganda eleitoral na imprensa para as eleições de 2012. Em primeiro lugar, a veiculação de propaganda em jornal, acompanhe comigo, são permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página para jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Vamos fazer as definições. Primeiro, antevéspera da eleição. Na verdade, até a sexta-feira. Outra situação, cada candidato poderá, durante o período eleitoral, utilizar-se do mesmo jornal por 10 vezes. Jornal padrão, exemplo, Folha de São Paulo, Jornal o Globo. Tabloide, Jornal 0 Hora, Jornal Correio do Povo. Ou seja, o jornal maior ele poderá ser feito em 1/8 de página e no tabloide, que é o jornal menor, em 1/4 de página. Esta propaganda eleitoral na imprensa, além do número de inserções em dias diferentes, há uma outra obrigatoriedade, a de que seja publicado de forma legível o valor pago pela publicação. Por que esta medida da Justiça Eleitoral? Efetivamente para que alguns candidatos que pagavam capas de jornais tenham que publicar o valor astronômico, muitas vezes, que a capa de um jornal de grande circulação é cobrada. Portanto, a obrigatoriedade da publicação, além de todos os requisitos da propaganda eleitoral, do valor pago pela publicação, é obrigatório. Pois bem, até a antevéspera da eleição, o candidato poderá ter 10 inserções no jornal A, 10 inserções no jornal B, 10 inserções no jornal C. Não pode, e muito cuidado, quando se colocar, por exemplo, uma propaganda junto com o seu candidato a prefeito, pois esta propaganda conta para o candidato a vereador e também para o candidato a prefeito. Portanto, se todos os candidatos a vereador resolverem fazer a sua propaganda com o candidato a prefeito, o candidato a prefeito poderá pagar uma multa por excesso de propaganda na imprensa. A propaganda na imprensa mudou somente no número de inserções e nesta obrigatoriedade. De resto, segue as normas gerais de toda a propaganda eleitoral escrita. As proibições em todas as propagandas eleitorais. Peço que acompanhe comigo a leitura do artigo 243 do Código Eleitoral. Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes. 2. Que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas ou contra as classes e as instituições civis. 3. De incitamento de atentado contra pessoas ou bens. 4. De instigação à desobediência coletiva, ao cumprimento de lei ou de ordem pública. 5. Que implique em oferecimento de promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. 6. Que perturbe o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. 7. Por meio de impressos ou de objetos que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. 8. Que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a qualquer restrição de direito. E 9. Que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Essas, enfim, são as proibições gerais da propaganda. Temos outras. Entretanto, essas, a mais comum nesses casos, são as propagandas que atentem contra a honra, como a calúnia, a injúria ou a própria difamação de candidato, ou seja, a afirmação inverídica sobre determinado candidato. Para esses casos,
a Justiça Eleitoral tem dois caminhos. O primeiro, justamente na Justiça Eleitoral, que é o pedido de direito de resposta. Ou seja, o candidato ofendido deverá solicitar à Justiça Eleitoral que tenha o mesmo espaço que foi utilizado para acusá-lo para defender-se. E o segundo caminho é o da justiça comum, ou melhor, da justiça civil, que poderá redundar em processos de crime, no caso de calúnia, e de danos morais, se for o caso de prejuízo moral contra este candidato. Dois caminhos, então, para as questões de calúnia, injúria e difamação.